Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 247, Exorcismo. Estamos na segunda parte do capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, item 3, Possessos. Hoje a gente vai tratar especificamente do exorcismo, questões 477 e 478. Vamos lá, 477. Olha a pergunta de Kardec. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Quer dizer, aquilo funciona, ajuda, serve, né? Porque a gente sabe, acho que todo mundo já sabe, pelo menos já ouviu falar de uma forma ou de outra, que a Igreja Católica possui um ritual para exorcizar. Né? A obsessão é um problema da humanidade que existe desde que existe gente. Né? Porque a obsessão é um ser humano no plano espiritual perturbando o outro aqui, ou vice-versa. Ok, então a Igreja Católica, né? Cada tradição, cada povo, cada tribo tem uma forma de lidar com a obsessão ou com a possessão, como queira. A Igreja Católica, ela desenvolveu uma fórmula, mas outras religiões também têm as suas fórmulas. Eu estou falando do catolicismo porque para nós no Brasil, né, é o mais conhecido tipo de exorcismo. Kardec pergunta, mas isso se aplica aos outros também. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Resposta dos espíritos da codificação, não. Forte, né? Quando esses espíritos veem alguém levar a coisa a sério, riem deles e se obstinam. Então, muitas vezes faz incentivar, porque eles dizem assim, isso aí não entende nada. Fatos reais, vamos lá. Né? Vamos lá. Eu vou falar de fatos conhecidos, né? Fica mais fácil. Mas há muita coisa a ser lidado com isso, né? Tem até alguns filmes interessantes. Mas eu vou pegar aqui só dois para a gente poder amadurecer a questão. Um se chama O Exorcista e o outro se chama O Exorcismo de Emily Rose. Os dois são baseados em fatos verídicos. O primeiro fez muito sucesso, é um filme mais antigo, acho que foi até refilmado. Eu assisti, com certeza, o mais antigo. Devo ter assistido muitas vezes, há muitos anos atrás, há mais de... Eu acho que eu li o livro e assisti o filme, mas isso deve estar com uns 20 anos. Mais do que isso. E é interessante porque é baseado num fato verídico em que uma jovem se envolve com os maus espíritos, daí tem toda uma lenda, né? Porque ela foi usar um tabuleiro de... Se o nome correto é esse, né? Ouija. Que no fundo é o quê? É a famosa chamada brincadeira do copo. No fundo é a mesma coisa. É um tabuleiro que tem as letras, você faz uma evocação e o espírito começa a mexer. Pelo amor de Deus, né? Quem é espírita não pode acreditar que se comunicar com os espíritos gera obsessão. O se comunicar com os espíritos através de mover um objeto, seja uma caneta, seja um copo, seja um tabuleiro, não tem problema nenhum. Zero de problema. O problema é querer se comunicar com os espíritos com uma postura leviana, sem um método cristão, espírita, sem um método sério. Ora, se você vai interrogar os espíritos, seja através de uma caneta, de um copo ou de um médium, com uma postura leviana, para brincar, daí o problema não é o copo, o problema é o nome brincadeira. Para brincar, é óbvio que você vai atrair espíritos inferiores. Essa é a questão toda. Então, essa jovem resolveu fazer essa brincadeira, tinha uma mediunidade muito grande, e queria lidar com os espíritos de uma forma leviana. O livro não mostra os detalhes, né? É um livro escrito por quem não conhece. Então, conta só isso.
Porque muitas vezes a pessoa não entende que tem um conjunto de outros elementos que facilita a obsessão, né? A postura moral, se a pessoa orava ou não. Aparentemente a mãe não acreditava, era materialista. Então tem um conjunto ali que não é bem explorado, porque as pessoas não entendem. Né? Elas contam a história, mas elas não entendem quais são os fatores centrais. Então você está numa casa em que a pessoa não ora, não tem nenhuma educação religiosa, não busca a Deus, né? O livro não entra em detalhes sobre a conduta ética, né, da mãe, por exemplo. A gente sabe que era uma mãe que era só a mãe e a filha, mas assim, qual era a conduta dessa pessoa no trabalho? Que tipo de relações de amizade ela tinha? Que tipo de sentimento ela nutria? Isso não entra, então eu não vou comentar, mas a gente sabe que isso é que é decisivo, né, a conduta. O fato é que, na história do filme e do livro, a jovem entra num estado de obsessão profunda e é chamado um padre para fazer o exorcismo. O resultado é que o padre acaba morto. É o que está lá. O padre acaba se matando. Né? Então, assim, por quê? Porque o padre também ele vai entrar num clima de briga de ódio com o espírito inferior. Né? É o que qualquer pessoa que já participou de uma reunião mediúnica sabe que nunca deve fazer. Você nunca entra num clima de disputa com o espírito. Porque senão você alimenta. E você entra na sintonia dele. Quer dizer, o espírito começa a ter influência sobre você. Porque como é que o obsessor, o espírito do mal, sintoniza? Pelo ódio, pela raiva, pelo desequilíbrio, pelo medo. Então, numa reunião de desobsessão, o fundamental é a sua postura. O espírito chega ameaçando, chega querendo criar briga, chega querendo tocar em questões que vão lhe desequilibrar. Você não entra nisso. Essa é a questão central. E aí o indivíduo entra num ritual e em um confronto direto. Vamos ver quem tem mais poder. Quer dizer, o obsessor começa, além de usar as energias do médium vigilante, que ele está, né, dominando naquele momento, nesse caso aqui, começa a manipular as energias do padre. E isso dura meses. E aí tem todo um espetáculo. Né? No pior sentido do termo. Porque ele faz mover o objeto e o padre fica totalmente impressionado e abalado. Quer dizer, ele começa a minar a confiança dele. E é óbvio que ritual não resolve. O espírito está desencarnado. As forças que agem no mundo espiritual não são, né, ritualísticas. Não é uma fórmula sacramental, não é um terço, não é um objeto A ou B, o sujeito está desencarnado, meu amigo. Então o fim é trágico. O outro filme, que é recente, esse é mais interessante ainda porque ele é baseado em arquivos judiciais. E aí é um drama moderno que vale a pena ver. O filme é ruim porque ele, né, cria cenas de terror e tal para poder dar um sensacionalismo. Mas o conteúdo é muito interessante. O Exorcismo de Emily Rose. Por quê? Porque nesse caso, a pobre da média acaba desencarnada. Né? Por quê? Porque a pessoa tem esse problema de uma obsessão seríssima e a jovem fica entre a psiquiatria, que não entende nada de mundo espiritual, não entende nada de obsessão, e um padre, que nem entende de psiquiatria e nem entende de desobsessão. Né? A história é longa, ela tem isso desde muito tempo, ela tenta ter uma vida normal, tenta os remédios da psiquiatria que não funcionam, aí o padre com boa intenção tenta ajudar, mas é aquela história, ele quer ajudar, mas ele não entende. E aí ela chega, né, ainda com todo o problema, vai fazer faculdade, etc. Só que a coisa vai degringolando, porque ela sabe que tem um problema, tem um fundo emocional, mas também tem fenômenos mediúnicos que ela não entende. E aí aquela postura absolutamente estúpida, né? O padre vai para o confronto com o demônio.
E quem se lasca é a pobre da médium, que fica no meio dessa briguinha estúpida entre um sujeito que não entende o que é mundo espiritual e se mete a resolver, e entre um espírito extremamente perspicaz que se apresenta como um demônio para apavorar o padre e detonar a pobre da médium. Resultado, a menina desencarna. Aí surge a questão do processo, né? Porque é um processo judicial para apurar as responsabilidades da morte da menina, da Emily Rose. Enfim, fica o dito pelo não dito, porque aí também você vai para um juiz que nem entende de psiquiatria nem de mediunidade. Então, é um drama que a gente vê todos os dias no Brasil. Indivíduos com obsessões gravíssimas tratados por psiquiatras absolutamente cegos e ignorantes da vida espiritual. Terrível. Terrível. E morre gente. Toda hora morre gente por conta desse drama. Toda hora a gente enlouquece, porque eu acompanhei um caso, um caso que eu não tenho dúvida, que se acompanhei de perto. Um menino de 14 anos de idade. Médium, assim, você faz todos os testes, o sujeito é médium. Aí chega um psiquiatra e diz, não, é alucinação visual, alucinação disso e tome remédio. A pergunta é, tudo bem, vamos trabalhar com essa hipótese. Mas como é que uma alucinação visual sabe de coisas que a pessoa não sabe? Né? Como é que uma alucinação visual, né, o espírito aparece para ele e diz coisas que só depois vão se comprovar? Como é que uma alucinação visual aparece para ele e diz que é um parente da família e conta uma história da bisavó dele que só a mãe sabia? É muito complicada a situação. E um conjunto de conflitos emocionais. Então é muito difícil, né? Muito difícil a situação. E é um drama, assim, a gente vê poucos... a gente precisaria aí de um esforço, a gente vê alguns pioneiros, como o Dr. Sérgio Felipe, tentando salvar uma situação que é trágica, porque a maioria não conhece, não sabe lidar, não tem intimidade com o fenômeno, não sabe separar, né? Como mostra muito bem o Dr. Sérgio Felipe. Existe a epilepsia, que é uma questão biológica, e existe a epilepsia que é fruto de obsessão. E ele mostra isso com diferentes exames, né, cerebrais. Então a gente tem aí uma luz, uma esperança no fim do túnel, mas é um drama terrível. Você nem cura a epilepsia biológica com exorcismo, mas também você não cura uma epilepsia espiritual com um remédio psiquiátrico. Então é muito delicada a situação. E morre gente toda hora. E o mais comum, enlouquece gente toda hora. Que o sujeito tem uma obsessão, vai para um psiquiatra ignorante. Gente, eu digo ignorante porque o termo técnico é esse. Eu já atendi casos de, né, como atendimento fraterno, né, não sou da área de saúde, de pessoas que dizem, não, mas o meu psiquiatra acha bonito, respeita, ele até acredita na questão da obsessão. Eu digo, o problema não é a opinião pessoal dele, não me interessa a opinião pessoal dele. A questão é que ele não sabe lidar com o problema. Ah, não, eu acredito, tudo bem, mas toma esse remédio aqui para resolver sua mediunidade. Então, assim, a questão da religião dele é problema pessoal dele, não tem nada a ver com isso. Agora, ele não sabe tratar um caso de obsessão grave. Se ele acredita ou não em vida espiritual, é problema dele. Né? Agora, se ele não entende como é que funciona, ele não vai poder lhe ajudar nesse setor. Ponto final. Então não é uma questão de crença, é uma questão de saber lidar com o problema. Né? É igual dizer, não acredito que exista bactéria. Sim, mas você sabe passar o remédio para matar essa bactéria que está me matando? Sim, pois me dê. Quero saber se você acredita. Você sabe me dar um método de resolver o meu problema? Essa é a questão. Então, é uma questão delicada, grave, que a gente continua, porque antes a gente tinha que lidar com a ignorância do exorcismo, que parece que diminuiu, né? A igreja sai de fininho. Ou, como muitos padres sabem, porque nós já recebemos no Centro Espírita pessoas indicadas por padre e diz, olha, quem lida bem com isso é os espíritos, esse seu problema vai lá. Eu já atendi gente, várias pessoas que vieram indicadas por padres. E isso é bonito, gente. Isso é bonito.
Porque você está priorizando o sofrimento do ser humano. Você não entra no... Não, eu vou aqui mostrar que eu provo que eu sou melhor. Não. Olha, essa área, nós não nos saímos bem. Procure um bom centro espírita, porque lá eles entendem. Sabe? É bonito. Vamos lá. 478. Há pessoas animadas de boas intenções e que não deixam de ser obsidiadas. Qual o melhor meio para se livrar dos espíritos obsessores? O assunto aqui já é outro. Gente, como o assunto aqui já é outro, eu vou deixar para o próximo programa, tá certo? Acabou, eu acho que vai ficar mais interessante a gente explorar, porque aqui é a questão, tá, mas tem pessoas que querem se curar, buscam ajuda, mas ainda assim a obsessão persiste. O que é que eu faço? Né? Ela já entendeu que o exorcismo não resolve, ela já entendeu que se o caso dela é obsessão, remédio nenhum vai resolver, mas ainda assim a obsessão pode persistir. Como fazer? Bem, vai ficar para o próximo, já anunciamos aí, né? Não deixa de ser interessante também isso. Vamos agora para a nossa segunda parte. Queridos filhas e queridos filhos, que a paz do Cristo possa sempre encontrar espaço em nossos corações. O drama hoje de toda a área da saúde que lida com os conflitos emocionais é imenso. É preciso ter muito critério, muita atenção, tratar com muito carinho pessoas que vivem esta experiência de sofrimento. Porque muitas e muitas vezes é muito frequente que os problemas estão conjugados. Sim, muitas vezes o desequilíbrio bioquímico do corpo associa-se a uma influência espiritual. Veja como isso envolve múltiplas áreas. Não basta dizer é isso ou aquilo, mas é preciso uma ação em conjunta. Precisaremos entender a necessidade de integrar os esforços para que a saúde do ser seja conquistada em um patamar novo. Não somos daqueles que têm postura contra, medicamento não pode, ou postura fanática, medicamento resolve tudo. É preciso examinar cada caso e não há outra alternativa. É preciso observar dimensão espiritual, dimensão emocional e dimensão bioquímica do corpo. Para, com uma compreensão desse conjunto, que é muito básico, mas já é um avanço para vocês, conseguirmos ter um tratamento adequado para cada um de vocês. A medicina do futuro não é isso. Isso é o começo da medicina do futuro. Pois há um outro componente que um dia será levado em consideração. A história espiritual daquele indivíduo. Porque, acredite, a interação dos medicamentos com o corpo também é afetado pela história espiritual do indivíduo. Quando eu falo história espiritual, eu falo história dos últimos milênios, pelo menos. Isso é muito interessante, porque fazemos isso em nossos estudos. Para vocês é impossível hoje. Mas é importante que vocês entendam que vocês ainda não começaram nada muito profundo. E que está na hora de, pelo menos,
abrir a cabeça de vocês para isso. Não ficar só com um tipo de tratamento, mas sempre se perguntar: como posso conjugar tudo isso? Como posso conjugar tratamento espiritual para determinado problema físico, com medicamentos, com bioquímica? O que falou bioquímica inclui também planta, inclui homeopatia, inclui tudo isso. Como conjugar tudo isso? Quando eu falo bioquímico, falo também alimentação. Não é um comprimidozinho, é compostos bioquímicos. Tudo aquilo que altera a química do corpo. Que conjunto maravilhoso o Espiritismo pode ajudar as mentes encarnadas a formar. Médico espírita, se for espírita de verdade, tem obrigação disso, seja de que área for. Porque pode estudar um pouco mais, não ser preguiçoso. É entender. Eu sou ortopedista, sim, mas eu posso sugerir alguns alimentos? Posso indicar caminhos de equilíbrio espiritual? Qualquer religião séria, hábito de prece, é dizer, isso eu estudei, tal estudo prova que isso afeta a sua postura, a recuperação de ossos fraturados e explicar para a pessoa. Isto é contribuir para um mundo melhor. É não ficar na sua areazinha ali, sentindo-se muito sábio, muito importante, simplesmente porque é tão ignorante que não consegue nem compreender o tamanho da ignorância. Esse esforço deve ser de cada um de nós. A cada dia buscar compreender melhor a interação espiritual. E quero dizer uma coisa para vocês. Isso vocês já deveriam saber. A influência espiritual altera o comportamento de suas células corporais. Altera a produção de hormônios no corpo. Quantas pessoas dizem que têm um problema de produção de um hormônio ou de outro? E é simplesmente fruto de obsessão. Mas não quer ver isso. Não quer entender. Quantas vezes o desequilíbrio do corpo é por conta dos ambientes que você frequenta? Porque determinados ambientes, sim, desequilibram o corpo. E aí, vai no médico, faz exame e diz, não, meu problema é esse aqui, ó. Tem um problema de produção de tal substância desequilibrada. Mas não tem a menor ideia que é por causa do ambiente que você frequenta. Como desenvolver isso se espírita sequer entende o que eu falo? Não entendem, porque nas suas vidas não se perguntam o que será que poderia ter originado esse desequilíbrio? Pensamentos, ambientes que frequento, determinados padrões de relação humana, alimentação? Não se preocupa, a espírita adoece e vai atrás de comprimido. E o comprimido cura e gera coisa pior, porque o resto negativo continua. Então, filhos, tem que se dar este trabalho de pensar sobre a própria saúde como um conjunto. Quem pensa, quem medita sobre isso, desenvolve sensibilidade. E nós podemos inspirar. E de repente a pessoa começa a se dar conta. Talvez haja uma relação. Talvez haja uma relação entre a minha insônia e o meu tipo de lazer.
é o fato de todo dia, no intervalo do trabalho, eu estar sempre criticando com tanto ódio a política, por exemplo. Eu acho que aquela experiência que eu alimento de raiva gera um desequilíbrio que não me deixa dormir bem. Muito difícil, vocês vão dizer. Não é, filhos, porque se vocês aprenderem a conhecer o corpo, esse tipo de coisa vem naturalmente, tanto de vocês quanto dos guias espirituais de vocês. Não é para ficar se culpando feito um besta, um bobo, não. É descobrir fontes de felicidade e saber quais são as fontes infectadas, os ambientes, as posturas que vocês buscam e adoecem sem ter a menor necessidade. Porque a maior parte das doenças de vocês é por causa da conduta de vocês atual. Vocês escolhem ambientar-se de forma doentia no mundo. E aí isso desequilibra o corpo. E vocês acham que vão resolver com 1 ou 2 comprimidos. Não vão piorar a situação, filhos. Portanto, é preciso ver o conjunto. Numa situação necessária, usa o comprimido. Mas não se iluda, ele não vai te curar. Nunca ele vai te curar. E você diz, mas eu fiquei bom. Ok. Se continuar na mesma fonte, vai aparecer algo muito pior. Então, quando surgir algo pior, você diz, curei essa doença, apareceu aquela. Não, filho. É o teu corpo alertando de uma outra forma, já que você tapou a boca dele, da forma como ele estava alertando antes. Antes ele gritava, você tapou a boca, agora ele bate o pé fazendo o mesmo sinal de uma outra forma. Acredito que vocês puderam entender isso. E vão dizer, e o exorcismo, o que tem a ver? O exorcismo não é afastar os maus espíritos e o que há de ruim em vocês? É isso, filho. Exorcismo é afastar-se de tudo, todas as fontes de perturbação. Podemos dizer que o contrário de quem está possuído pelo mal é alguém que está são, saudável. O que é o santo? É o saudável. É o que não precisa de exorcismo, não precisa afastar o mal. Vocês precisam saber exorcizar o quê? Todas essas fontes malignas que hoje vocês procuram. Saber isso é fundamental para que a vida de vocês seja melhor, filhos. Espero que tenham compreendido algo que isso gere uma reflexão mais séria em todos, e em particular aqueles ligados à saúde. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.